E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Alan pelo curso Enem gratuito com esse aulão pra vocês aí pro seu Enem. Já sabe, né? Se não tá inscrito, se inscreve no canal, curte todos os nossos vídeos, né? Já sabe também, acessa o nosso e-book para completar aí a sua formação, que é bacana, hein? Lembra que aqui a gente vai dando aquelas ideias, né? Aquele apontamento mais geral pra você aqui, pra você já focar nos seus estudos. Mas, claro, dá aquele verniz, aquela polida na Ferrari, né? Ou seja, vai lá dar aquele carinho na tua formação, beleza? E olha só, queridos, a gente aqui da equipe pensou com vocês alguns temas que são mais recorrentes em filosofia dentro da prova do Enem, tá? Então são esses temas que eu vou trabalhar com vocês. O primeiro tema que a Lanzinha trouxe o tema, é filosofia grega, tá, pessoal? Filosofia grega, que no caso eu vou dar uma ênfase com vocês em alguns elementos da parte da chamada filosofia pré-socrática e já no mundo de Sócrates, a filosofia de Platão e de Aristóteles, beleza? Então, olha só, pessoal, pegando aqui a nossa filosofia pré-socrática, foca no nome, olha só, pré, quer dizer que vem antes que aí do Sócrates, né? O homem do só sei que nada sei, né? O homem que mandava você fazer o quê? A discussão, a dialética, né? O homem que tinha um método socrático que iniciava, inclusive, por reconhecer que, antes de tudo, não sabemos, né? Eu só sei que nada sei. A reconhecer a própria ignorância para poder chegar ao conhecimento. Pode reparar, não existe pessoa com mais certeza daquilo que fala do que o ignorante, né? Pode ver, quanto mais ignorante é um sujeito, mais ele tem certeza, mais ele é cheio de razão. E o Sócrates, numa lição de humildade, nos indica: saiba que você não sabe, para daí sim abrir caminho para o conhecimento. Então, olha só, mas antes do Sócrates já tinha um conjunto de filósofos que levam o nome de pré-socráticos, até alguns colocam meio como se fossem filósofos cientistas, porque a preocupação deles se aproxima em muitos momentos da ciência. E eles tinham um grande carinho, pessoal, em dois conceitos filosóficos, tá? A physis e o arché. O arché, pessoal, nós colocamos como um princípio originário, quer dizer, alguma coisa que gera todas as coisas. Enquanto que a physis está muito ligada à ideia da natureza, aquele conjunto de elementos, por exemplo, que nós somos capazes de identificar pelos nossos 5 sentidos. Pessoal, são vários, tá? Os filósofos pré-socráticos, vários são os nossos teóricos. Claro, nós temos alguns que são mais destacados. Por exemplo, o senhor Tales de Mileto, né? Visto como o primeiro filósofo. Para Tales de Mileto, por exemplo, a physis, a ideia de que tudo é água, delimita o quê? Que tudo que há no mundo, para Tales de Mileto, é constituído de água. É algum tipo da manifestação da água, alguma forma pela qual a água ocorre. Já se eu pegar um outro filósofo pré-socrático, por exemplo, Anaxímenes, para ele tudo é ar, né? Tudo é alguma conformação do ar. Se eu pegar, por exemplo, Demócrito, escola atomista, para Demócrito tudo é o átomos, né? O indivisível. Lembrando que átomo da filosofia não é o átomo da química e da física, não tem eletrosfera, prótons e nêutrons. O átomo seria uma partícula invisível, indivisível e eterna. É uma partícula que está em tudo, forma tudo que nós vemos, tranquilo? Quer dizer, então nós temos vários filósofos aí pré-socráticos que se debruçaram muito fortemente nessa questão de physis e arché, tá? Dentro da linha pré-socrática ainda nós temos dois aqui muito importantes, que são o senhor Heráclito de Éfeso e o senhor Parmênides de Eleia. O Heráclito de Éfeso é aquele que nos indica que tudo flui, ó, nada do que foi será igual ou do jeito que já foi um dia. Tudo muda, né? Tudo flui, tudo passa, né? Uma vez que você banha num rio, jamais voltará a banhar-se no mesmo rio, porque tudo é fluxo, tudo é movimento. Então, se tem uma palavra, pessoal, que é muito forte para pensar a filosofia de Heráclito, aliás, para quem tudo é feito de fogo, e nós que o fogo é transformador, o fogo é movimento, para ele a palavra de ordem é transformação. É movimento. Por isso que nós associamos muito a figura do Heráclito a um outro conceito filosófico, que é a ideia do devir. O que é o devir? É o vir a ser. Note, não é ser, não é algo estático, não é algo que está posto, é um vir a ser, porquanto uma transformação, um conhecimento que vai se formando, né? Vai então construindo, ó, transformando, ó o gerúndio, transformando, construindo, fluindo, não é isso? Muito bem. Você que é paulista, hein? Entendendo, o sotaque do paulista, tamo junto. Uma vez eu estava até num elevador, foi em Campinas, São Paulo, e o elevador dizia, descendo, subindo, né?
Aquele teó, aquele sotaque do paulista. Muito bem. E olha só, por outro lado temos Parmênides de Eleia, para quem o ser é. O Parmênides, pessoal, ele nos aponta o seguinte: ou o ser é, então ele pode ser pensado, ele existe, ou o ser não é, então ele não pode ser pensado, ele não existe. Então note, é aquela coisa meio shakespeariana, né, do ser ou não ser. Eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é o ser ou é o não ser. Ou existe ou não existe. Então note, enquanto que aqui é um vir a ser, portanto é uma transformação, é um movimento, aqui é ser, é estático, é imóvel, ok? Então aqui existe um lado estático, que é esse ser, enquanto que aqui existe um lado de transformação, de movimento, que é o devir, que é o vir a ser, beleza? Então, saindo da corrente pré-socrática, vamos já à filosofia socrática de um modo geral, né? Claro, tudo começa com Sócrates, que vai trabalhar muito a questão do conhecimento pelo método socrático, né? A ironia, a maiêutica, que são elementos da formação socrática. E, claro, o reconhecimento da própria ignorância. Porém, eu vou recorrer aqui àquele que teria sido, em tese, o grande aluno de Sócrates, né? Que é o senhor Platão. Né? Vamos lembrar, pessoal, que Platão ele escreveu várias obras muito famosas, né? A mais conhecida, A República de Platão, né? E as obras do Platão, elas foram escritas na forma de diálogos. Aliás, cuidado com uma coisa, tá? O Sócrates, ele não deixou nenhum texto escrito. Tudo que nós sabemos de Sócrates vem, sobretudo, a partir do cara que teria sido aluno dele, o Platão, tá? E o Platão, ele coloca muito de suas obras na forma de diálogos. E veja só, o Platão, ele tem como centro a chamada teoria das ideias. E o que é uma ideia? Por exemplo, a ideia é o bem, é o eterno, é o imutável, é o belo. Ok? Isso é a definição da ideia. Então a ideia para o Platão, pessoal, é uma coisa muito mais de essência. Por exemplo, eu vou te falar uma palavra agora e eu quero que você pense nela, ok? Vamos lá, maçã. Bom, se você pensou na palavra maçã, você imaginou uma maçã. Mas cada um de vocês que está assistindo a essa aula imaginou uma maçã que não é igual ao do colega. Tenho certeza disso. E as chances que você um dia encontre exatamente essa maçã na sua vida são muito pequenas. Então, essa ideia de maçã que você teve não é essa ideia. Na realidade, a ideia do Platão é uma coisa que transcende isso. Porque essa ideia de maçã que você teve já é uma materialidade, ok? Você já imaginou aquela maçã vermelha, maçã verde, o que seja. Mas existe alguma outra ideia que é anterior a tudo isso, e é essa ideia que possibilitou que você imaginasse uma maçã. É essa ideia que possibilitou que vocês todos imaginassem uma maçã. Veja, cada um de vocês pensou uma maçã diferente, mas existiria, entre aspas, uma grande maçã que permite que vocês tenham essa ideia comum. Entende? Então a ideia traz consigo um elemento que é essencial. Ele é a essência. Tanto que aí, isso inclusive vem discutido aonde? No famoso mito da caverna. Lembra que nesse mito da caverna, pessoal, eu tenho dentro da caverna, que é o momento onde você se encontra preso aos sentidos, né? Era a visão, né? O mito da caverna tinha escravos presos no fundo da caverna, e eles não conseguiriam ver nada além do que? Das sombras projetadas na parede da caverna. Eles só viram sombras a vida inteira. Então, para eles, a visão, ó, sentido, a visão, lhes informava que a realidade eram as sombras, né? Mas um dia um deles escapa da caverna e ao sair da caverna, ele é impactado pela luz. Ele fica ofuscado, porque a luz é aquela verdade, é o sumo bem, é a verdade do sol. Ou seja, ele atingiu um outro mundo, onde não é mais as coisas do sentido, são as coisas da ideia, as coisas da razão. Então, por exemplo, fora da caverna, onde você se liberta para a luz, para a verdade, para o sol, fora da caverna é o mundo das ideias, o mundo inteligível. Anota aí, tá? Pode ser mundo das ideias ou mundo inteligível, o mesmo nome. Já dentro da caverna é o espaço dos sentidos, é o mundo sensível ou o mundo material. Enquanto que fora da caverna é o espaço da filosofia, da ciência, do verdadeiro conhecimento, dentro da caverna, onde você não raro é enganado pelos sentidos, é o espaço do quê? É o espaço da opinião. É o espaço dos conhecimentos não formais, percebe? Por exemplo, opinião. Opinião, cada um tem a sua. E muitas vezes nossas opiniões se provam erradas. Agora, ciência é ciência. Ciência é argumentada em fatos. Ciência apresenta resultados. Né? Não é como uma discussão em boteco. Não é isso? Quer dizer, então, enquanto dentro da caverna nós temos o espaço da opinião, o espaço de conhecimentos não formais, o espaço dos sentidos, onde não raro somos enganados pelos sentidos,
fora da caverna, ok? Nós temos justamente o quê? O espaço da ideia, né? O espaço do inteligível. E aliás, para Platão, lembrando, né? O mundo sensível ou o mundo material, esse que nós habitamos, seria na prática nada mais, nada menos do que uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Beleza? Muito bem. Outro elemento que temos aqui é Aristóteles, que por sua vez, além de ter sido professor de Alexandre o Grande, também teria sido, sabe quem? Aluno do Platão. E o senhor Aristóteles é chamado de o pai da lógica. A lógica, né? A lógica, ela passa por N situações na nossa vida. Se você pensou em matemática, beleza, faz parte da lógica, mas não só, né? Várias coisas usam lógica. A sua redação. A sua redação, ela usa uma estrutura lógica. Convenhamos, se você começou falando de maçãs na sua redação, aí resolveu maçã, 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 maçã. Aí no final vai lá e coloca assim, né? Mas eu gosto do método de banana. Pô, tu zerou a redação. Tu fugiu da lógica, da estrutura do texto, percebe? Quer dizer, a lógica, ela participa de toda a nossa construção, tá certo? Agora, um elemento lógico do Aristóteles é a questão do silogismo. O que é o silogismo? A lógica silogística. Pessoal, o silogismo é sempre feito por uma premissa geral ou premissa maior, que é um argumento maior, uma premissa menor ou particular, que é um argumento mais localizado, e a sua conclusão. Então existe aqui, pela lógica do silogismo, um raciocínio dedutivo inescapável. Você tem que chegar àquela conclusão. Então, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo com meus alunos. Eu falo assim, né? Vamos lá. João é homem, tá? Ou melhor, vamos colocar assim, então. Vamos lá, vamos mudar a ordem aqui. Colocamos assim, ó. Todo homem é mortal. Notou uma coisa, ó? Todo homem é mortal. Então eu peguei um grande conjunto homem. Todo homem é mortal. É um grande conjunto. Premissa maior, premissa geral. Aí eu vou lá dentro desse grande conjunto homem e pesco um homem, o João. Aí eu falo assim, ó. João é homem. Olha só. Se dentro desse conjunto homem todos são mortais e o João é homem, conclusão, João é mortal. Notou isso? Porque eu fui lá no grande conjunto, premissa maior ou geral, todo homem é mortal. Busquei uma premissa menor ou particular, que é o João. E o João, que pertence ao conjunto dos mortais, obrigatoriamente tem que ser o quê? Mortal. Beleza? Quer dizer, veja, é uma conclusão necessária, né? Eu tenho uma premissa maior ou geral, aí eu tenho uma premissa menor ou particular, e eu tenho a necessária conclusão da relação entre essas duas premissas. Isso é um exemplo de silogismo, tá? Outra coisa que o Aristóteles também deu muito carinho, pessoal, é a classificação dos seres, tá? Então ele vai sempre tentar pensar os seres em relação à categoria, à substância. Ele vai, inclusive, colocar que nós temos categorias acidentais e categorias essenciais. Quer dizer, coisas que pertencem à nossa essência e coisas que nós nos transformamos. Por exemplo, se uma pessoa vai lá e pinta o cabelo, isso não é essencial, isso não define aquela pessoa. Aquilo é acidental, ela pintou o cabelo, mas ela não é aquela cor de cabelo. Ok? Outra coisa que o Aristóteles fala muito, a relação de ato e potência, né? Por exemplo, ato e potência. Se eu pegar o ato, é o momento atual, o momento presente de um ser. A potência é aquilo que esse ser pode se transformar. Por exemplo, um pintinho, tá? Um pintinho, piu, piu, piu. Um pintinho, então, esse pintinho, ele é o ato de uma galinha, né? Quer dizer, ele é o ato. Naquele momento ele é um pintinho, mas a potência dele é transformar-se em uma galinha, percebe? Eu tenho o ato, pintinho, e a potência, aquilo que ele pode ser no futuro, aquilo que ele pode se realizar. E vale lembrar também, pessoal, que Aristóteles é um homem que trabalhou muito um conceito que é o da política. Política aqui vista por Aristóteles como uma ciência maior. Né? Porque a política permite a convivência entre os homens. Aliás, Aristóteles falava da virtude moral, a ética que permite a boa convivência entre os homens. Para Aristóteles, você só pode ser solitário de duas uma. Ou você é um deus, ou você é uma besta. Porque você precisa estar na convivência. Você precisa estar na polis, onde ocorre a política. Aliás, é Aristóteles que nos nomeia como zoon politikon, né? Animais políticos, ok? E o Aristóteles até ele discutiu, né, algumas formas de governo, como por exemplo a democracia, o governo de todos, a aristocracia, o governo de uma elite, e também nós temos a monarquia, o governo de um, dando a cada uma das três uma qualidade e a sua eventual degeneração, aquilo que ela eventualmente poderia se transformar no caso de acontecer alguma coisa ruim com alguma dessas três formas de governo.
Beleza? Curtiu? Entendeu? Já sabe, né? Aqui é o início. Então, ó, bora dar aquela olhadinha aí no nosso e-book, fechou? Então, partiu para o próximo tema. E aí, pessoal, tudo certo? Ó, vamos pro nosso outro tema aí do seu aulão para o Enem. Já sabe, né? Aqui a gente só tá dando aquele verniz, aquela polida, mas você vai também buscar aqui o nosso e-book, vai buscar o nosso conteúdo, vai ver as nossas outras aulas se for necessário, porque aqui a sua formação tem que ser completa, beleza? Então, olha só, queridos, outro tema que trouxe para vocês é o Alanzinho, Escola de Frankfurt, tá? Bom, Escola de Frankfurt, pessoal, é um conjunto de pensadores, tá? Ligados à Escola de Estudos Sociais da Universidade de Frankfurt. Essa escola se formou na primeira metade do século XX na Alemanha. Vamos lembrar que até em termos históricos, né? Você ter sido um alemão na primeira metade do século XX significa que você viu muita coisa, né? Porque você viu a Primeira Guerra Mundial, você viu a ascensão do nazismo e você viu a Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso impactou bastante o pensamento desses autores, como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e tantos outros. Ou seja, é uma escola bastante importante de pensamento aí ligada à escola de Frankfurt, ok? Tanto que aqui vai entrar depois, mais tardiamente, né, a discussão entre a chamada teoria tradicional e a teoria crítica, né? A teoria tradicional, aquela teoria que era muito mais um fetiche do conhecimento, de base mais iluminista, né? Um conhecimento bastante técnico, a chamada racionalidade técnica, né? Uma racionalidade bastante instrumental. Enquanto que aqui, na teoria crítica, você tenta pensar o conhecimento na sua inserção social, pensar o conhecimento na sua relação com a sociedade, com os problemas, com as questões de ordem social, tá? Mas olha só, essa escola de Frankfurt, os pensadores, no geral, eles tinham uma linha de orientação ideológica de fonte marxista, tá? Então eles também vão trabalhar com alguns conceitos caros à teoria marxista, com relação à ideologia, à própria luta de classes e por aí vai. Agora, um elemento aqui muito fortemente, pessoal, é a comunicação de massa. Se tem uma coisa que a escola de Frankfurt notavelmente se destacou, foi na discussão da comunicação de massa. Pensemos, eu acabei de comentar com vocês, né, que tendo sido alemães da primeira metade do século XX, eles viram muita coisa, inclusive a ascensão do nazismo, cuja propaganda foi extremamente eficiente na doutrinação da Alemanha dentro daquela ideologia, ok? Então eles perceberam o impacto da comunicação de massa, o seu poder doutrinário, o seu poder pedagógico, tá? E aí, dois desses teóricos, que vão ser o Adorno e o Horkheimer, né? Theodor Adorno e Max Horkheimer, tá? Theodor Adorno e Max Horkheimer, eles escrevem juntos uma obra. Quero que você anote o nome da obra. A Dialética do Esclarecimento. Olha o nome. A Dialética do Esclarecimento. É nesta obra que, pela primeira vez, nós temos a aparição dessa expressão aqui, pessoal, que é central, o Enem ama cultura, hein? Que é essa questão aqui, que é a indústria cultural. Olha esse termo, indústria cultural. Pensa comigo. Características da produção industrial. Massificada, artificializada, padronizada e objetivando o quê, moçada? O quê? Lucro, não é isso? Ou seja, é uma produção industrial. Só que o problema é que agora o produto dessa indústria não é uma lata de sardinha, não é uma TV, não é uma câmera, não. O produto dessa indústria é a cultura. Aquilo que nos torna humanos. Lembre, tire de um ser humano a sua cultura e o que sobra é um chimpanzé pelado. É isso que nós somos. Sem cultura, somos um bando de chimpanzés pelados. É a cultura que nos diferencia. É a cultura que nos identifica. Só que agora ela é um produto. Então, quando eles falam dessa indústria cultural, eles não falam elogiando, tá, gente? Eles falam criticando. Porque para eles, essa indústria cultural teria criado um tipo de cultura alienada. Um tipo de cultura acrítica. Um tipo de cultura descompromissada de fato com as questões sociais. É uma cultura que tem no seu horizonte o lucro. Pode até ser que às vezes ela discuta temas sociais, pode até ser que às vezes ela discuta temas críticos, mas sempre com vistas ao lucro. Agora, claro, como eu sempre falo em aula, né, lembre que a indústria cultural ela pode ser alienante, pois ela nos aliena, ela nos torna
acríticos. Agora, não ache você que a indústria cultural é por si, ela alienada. Não é, porque a alienação também pode ser um projeto. Por exemplo, poder de escolha. Será que você é livre para escolher aquilo que você assiste? Ou você apenas escolhe entre as opções que ela te deu? Percebeu a ideia? Ou seja, na prática, você não tem uma liberdade de escolha dos produtos culturais. Você escolhe entre os produtos que ela própria te deu. Ou seja, dane-se qual é a sua escolha, ela sempre sai ganhando. Então, é uma indústria que cria uma cultura muito plastificada, descaracteriza, ela é acrítica, né? Ela não tem uma base social, ela é profundamente ligada ao lucro, à obtenção desse lucro. Então, eles fazem uma crítica bastante contundente aí a esse tipo de produção, beleza? Outra coisa que eu trouxe para vocês aqui, outro assunto, é o senhor Michel Foucault, um dos queridinhos nas ciências humanas. Eu te falo de cara, um dos queridinhos das ciências humanas. Alô, hein? Se você vai fazer direito, você vai estudar Foucault, sim, porque na faculdade de direito, em algum momento, você vai ouvir falar de duas obras fundamentais: a Microfísica do Poder e a obra Vigiar e Punir. Veja, o Michel Foucault, pessoal, ele trabalhou muito com a ideia de poder, mas não é exatamente o poder de governo de um modo geral, tá? O Michel Foucault, ele dá um carinho, sobretudo, na questão do poder do nosso dia a dia. O poder de quem delimita na sua vida o que é normal e o que é patológico. A ideia do biopoder também, por exemplo, é determinar o que é saudável e o que não é saudável. Pensa, você determinar aquilo que é normal, que pertence então à norma, que é, portanto, socialmente aceito, daquilo que é patológico, portanto, doentio, poxa, é um poder gigantesco. Pensemos, por exemplo, numa questão polêmica, né? A questão da sexualidade. Ora, para muitas pessoas ao longo da história determinavam qualquer sexualidade não heteronormativa, que não fosse uma sexualidade, então, homem e mulher, por exemplo, como doentia, como assim, que absurdo, tem que arrumar isso daí, como que pode? Né? Quer dizer, alguém determinou isso, alguém tentou legislar sobre a sexualidade do outro, percebe? E isso, perceba, é um poder e tem implicações sociais, que você sabe muito bem, são imensas, pensa aí a homofobia, não é? Então, quer dizer, entraria nessa determinação do patológico e do normal, uma relação de poder bastante forte no nosso dia a dia. E aí o Michel Foucault, ele também observa que o poder, ele ocorre numa microfísica, né? Então o poder não é só a imposição de uma coisa do Estado sobre você, é o poder cotidiano, é o poder de pais em relação aos seus filhos, é o poder na escola, é o poder nas relações de trabalho. Quer dizer, em última instância, pessoal, nós estamos inundados por relações de poder. Nós temos um monte de relações de poder que moldam nossa fala, moldam nosso comportamento, moldam nosso pensamento e, ora, por que não, moldam até nossos sonhos. Quer dizer, essas relações todas vão criando essa estrutura de poder micro, né? Essa microfísica que vai nos transformando em quem o poder permite que nós sejamos. Já se eu pegar na obra Vigiar e Punir, né, Michel Foucault mostra como, inclusive, tem até um capítulo dessa obra que eu acho magnífico, que é o capítulo Corpos Dóceis, onde ele mostra como o nosso corpo é docilizado, né? Como o nosso corpo ele é domesticado. Pensa aquela criancinha na escolinha, né? Na escolinha, tá lá a criancinha na escolinha, de repente ela levantou na hora errada, o professor ou a professora fala: Joãozinho, sentado, e ela senta. Gente, notou? Só falta jogar um biscoitinho. Parece quase domesticação de um cão, mas é um ser humano. Pense em quantos comportamentos você tem e que literalmente obrigaram você a ter. Não, tem que segurar o garfo com uma mão, o faca com o outro. Ah, não, você tem que comer assim. Não, não pode. Quer dizer, o tempo todo o teu corpo foi sendo docilizado. O corpo de um atleta profissional, o corpo de um soldado que faz movimentos específicos na hora de virar, na hora de segurar o fuzil, aquela coisa toda, né? Quer dizer, tudo é docilizado. Na obra Vigiar e Punir, por exemplo, Michel Foucault faz uma aproximação bastante interessante e perturbadora entre três instituições: escola, quartel e hospital. Olha só, três coisas bem, teoricamente, muito diferentes, né? Escola, quartel e hospital. Mas, na realidade, ele observa que os fenômenos de vigilância, de controle de movimentos, de controle de corpos, todos estão ali ocorrendo naquele espaço, nesse espaço de poder, nesse espaço de domesticação de corpos, aliás, de docilização de corpos. Beleza? Curtiu? Então, partiu o nosso próximo tema.
E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para o nosso próximo tema aí do seu aulão Enem, o Alanzinho. Já sabe, né? Sempre olho no nosso material, nos nossos demais vídeos, hein? Fica a dica. E olha só, pessoal, o tema do dia é ética. Aliás, deveria ser um tema da vida, né? Ética, né? Porque assim, moral todo mundo pode ser, né? Moral é fácil, né? Moral, siga o que a sua sociedade espera de você e ok, você será moral, né? A sociedade espera que eu faça tal coisa. Não faça, você será moral. Agora, a ética é um valor superior à moral, né? A ética é vista como um estudo da moral, como uma problematização, um questionamento sobre a moral. Veja, por exemplo, no Brasil do século XIX, era moral, aceitável socialmente, portanto, que uma pessoa fosse dona de outra, tivesse um escravizado, né? Agora, será que isso era uma postura ética? Então, veja, nem sempre ser moral pressupõe ser ético. Até alguns fazem uma reflexão que enquanto a moral se ocupa daquilo que é certo e daquilo que é errado, a ética se ocupa de um valor superior, àquilo que é bom e aquilo que é mal. Né? Ou seja, às vezes estar certo não torna você uma pessoa boa e estar errado não torna você uma pessoa má. Quer dizer, depende de uma série de situações que nós discutimos aí, né? Uma vez eu vi uma reflexão, bem conhecer, que dizia assim, né, que moral é aquilo que você faz quando todos estão vendo. Ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Por exemplo, você não pode colar na prova do Enem, você não pode colar no vestibular. Mas se ninguém estivesse olhando, você colaria? Não me responda. Melhor não saber. Né? Essa é uma pergunta de ordem ética, percebe? Agora, olha só a reflexão. Por exemplo, se eu pegar aqui dentro de alguns teóricos, eu tenho aqui o nosso velho conhecido senhor Sócrates, né? E o Sócrates, ó, para ele, a verdadeira virtude via, né? Opa, via não. Ó, Alan errou aqui o texto, ó. Vinha da reflexão. Então, a verdadeira virtude, ela vinha da reflexão, do ato reflexivo, do fazer filosófico, da discussão filosófica, né? Aliás, vamos lembrar que o próprio Sócrates acabou pagando com a vida quando ele se indispôs, né? Bateu de frente com os sofistas da polis, né? Que justamente ele acusava os sofistas de estarem mais preocupados com a opinião, mais preocupados em convencer do que preocupados em conhecer, em chegar, por exemplo, à verdade, a discussão, né, entre a verdade e a opinião. No caso, a verdade é chamada aletheia, a opinião é chamada doxa, tá? Quer dizer, então, para ele aqui, ó, a verdadeira virtude, uma qualidade, viria o quê? Da reflexão, vinha da reflexão, né? Já para o senhor Platão, nosso aluno do senhor Sócrates aqui, ó, a ética a partir da parte racional da alma, ou seja, da nossa alma, da nossa razão, aonde habitam as ideias, lembra? Mundo das ideias, superior, mundo sensível ou material, inferior. Mundo das ideias, superior ou inteligível, né? Mundo sensível, material, inferior, né? Imperfeito. Então, lá da razão, do campo das ideias, onde habitam as ideias, dali viria o nosso comportamento ético. Até o nosso glorioso Platão, ele faz uma reflexão muito interessante, lá na obra A República, sobre a questão do anel de Giges, né? Onde ele mostra um cidadão lá que tinha um anel que permitia a ele ficar invisível. E aí a reflexão que ocorre ali é, veja, se você pudesse ser invisível, quer dizer, você poderia fazer qualquer coisa mesmo no mundo, e ninguém saberia que foi você, o que impediria você de cometer um crime? O que impediria você de fazer algo errado? O que impediria você de cometer maldades por aí e passar impune? Percebe a ideia? Quer dizer, então, teoricamente, o verdadeiro campo ético, o verdadeiro comportamento ético deveria vir de dentro da sua alma e não só da expectativa social ou daquilo que esperam que você faça, né? Já se eu pegar, por exemplo, aqui um outro campo ético, já séculos à frente, né, na chamada ética utilitarista, aqui eu entro com o utilitarismo britânico. Moçada, se liga nisso, tá? Utilitarismo britânico, portanto, é Inglaterra, o foco da ética utilitária. Aqui, por exemplo, nós temos a figura de Jeremy Bentham, o cara do panóptico de Bentham, entra aqui. Nós temos a figura de David Hume, filósofo escocês, mais ligado aí à escola britânica de filosofia, e a figura destacadíssima de John Stuart Mill, né? O foco principal, pessoal, da filosofia utilitarista é essa aqui, ó.
a chamada, é esse aqui, né? A maior felicidade. Ou seja, nós devemos pautar nossas ações não imediatamente por aquilo que nos é bom, por aquilo que nos faz feliz, mas sim dentro daquela ideia de maior felicidade. Perceba, se eu pertenço a um conjunto, né? Então, se eu pensar nesse conjunto, o conjunto estará feliz. E como pertenço eu a ele, também eu ficarei feliz. Agora, se eu pensar de modo egoísta, pode ser que por um breve momento fique eu feliz, mas logo depois, talvez, a infelicidade me acometa, né? Ou seja, é preciso pensar numa coisa maior. Por exemplo, o nosso direito, né? O nosso direito, as leis do Brasil, por exemplo, assim como boa parte dos países do mundo, é um direito de base liberal e de base utilitária, né? O princípio de você prender alguém que cometeu um crime é um princípio utilitarista, para que aquele que cometeu um crime contra a sociedade perca um dos seus direitos, a liberdade, aliás, tenha ela cerceada, limitada, para que lá ele perceba o quanto era bom ser livre, e aí não volta a incidir no crime, quer dizer, entra em um princípio também utilitário, porque note, ética utilitarista, então é uma ética que busca algo que é útil, né? Uma utilidade comum. Então, em última instância, pessoal, a ética utilitária ou utilitarismo trabalha com critérios pragmáticos, com critérios práticos, execuíveis, que eu uso no meu dia a dia, tá? Então, essa é a ética utilitária, ela participa desse jogo da chamada maior felicidade. É nessa famosa ética utilitária que tem aquela reflexão do bonde, né? Imagina você tem um bonde vindo descontrolado, joga o bonde descontrolado, e você está fora do bonde, tá? As pessoas que estão no bonde não conseguem controlar, mas você consegue. Se você mudar o sentido do bonde, você salva alguém que você ama, que está preso na trilha. Está lá no trilho uma pessoa que você ama, sei lá, tua mãe, e você salva essa pessoa. Só que se você mudar o sentido do bonde, você salva essa pessoa que você ama, mas você mata 5 operários da ferrovia. Se, por outro lado, você deixar o bonde seguir o seu curso, você vai matar essa pessoa que você ama e aqueles 5 operários da ferrovia que você não conhece permanecerão vivos. E aí, o que você faz? Não me responda. Essa é uma resposta para vocês. Vou deixar uma dica para vocês de site. É um teste do MIT, tá? Do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, tá? Vai no Google lá e digita assim, ó, Moral Machine, tá? Vai dar o primeiro link, assim, que é um testezinho ético, tá bom? Você coloca para português lá tranquilo e ele vai fazer uma série de testes com você. Faz o teste e vê o resultado, é bem legal. Essa é uma provocação filosófica, tá bom? Já aqui eu também tenho a ética kantiana do senhor Immanuel Kant, né? Filósofo do Aufklärung. O que é o Aufklärung? O iluminismo alemão. Ah, muito bem. E aqui nós temos uma reflexão que é a ação por dever e a ação conforme o dever. Aqui é o seguinte, só em uma das duas você expressa boa vontade. Você expressa o bem agir, que é na ação por dever. Por quê? Pessoal, se você apenas age conforme o dever, quer dizer o quê? Que você apenas faz aquilo que esperam de você. Quer dizer, conforme o dever. Quer dizer, esperam que você faça X, você faz X. Mas note, você fez não por uma motivação interior, mas sim por uma pressão externa, do tipo, o que vão pensar de mim? Deus que me perdoe. Não importa se é Deus ou uma pessoa, se as suas ações são pautadas pelo medo de desagradar algo ou alguém, então você não está demonstrando boa vontade. É diferente da ação por dever, porque na ação por dever é como se uma voz interior dentro de você, a sua razão, e aí entra uma questão muito forte em Kant, que é um iluminista, né? A ética baseada numa voz da razão, né? É como se dentro de você soubesse sim o que é certo a ser feito. Então, já que você sente dentro de si aquilo que é certo ser feito, então você faz, entende? É a ação por dever. Você fez porque você sentiu que era o que deveria ser feito, não porque alguém esperava que você fizesse aquilo. Aliás, Kant, vamos lembrar, trabalha também aquele conceito do imperativo categórico, né? A ideia de agir de tal forma que a tua ação possa tornar-se uma ação universal, ou seja, tentar agir de uma forma tal em que todos poderiam perfeitamente agir como você escolheu e o mundo seria um local melhor.
Beleza? Queridos, então partiu para nosso próximo tema. E aí, pessoal, partiu o nosso próximo tema? Olha que temaço! É um dos meus... Vou falar sinceramente. É um dos meus temas favoritos disparado. Filosofia política moderna. Coloquei só filosofia moderna, né? Também é classificado assim, mas vamos colocar como filosofia política moderna. E olha só, o que eu trago para vocês? Nosso Niccolo Machiavelli, bello. Ou seja, Nicolau Maquiavel, filósofo florentino, século XVI, né? Vamos falar que o Maquiavel está muito focado na questão do governo do príncipe, né? Embora sim, pessoal, cuidado, tá? O Maquiavel, embora muito associado ao regime absolutista, por conta da obra O Príncipe, né? Ele é muito mais, ele tem uma preferência pela república, ele opta pela república porque ele vê ali um governo que institucionaliza e consegue controlar os conflitos, né? E é um governo também que permite uma maior participação e, portanto, identidade do cidadão com o Estado. Porém, claro, ele se destacou muito pela questão absolutista em torno do príncipe, que é uma obra que ele escreve realmente já pensando meio que em adular, em dar uma puxadinha de saco lá da família Médici em Florença, né? Mas olha só, o que é essa moral do príncipe? Para Maquiavel, o príncipe ele está acima do bem e acima do mal. O príncipe não tem que ser bom, ele tem que parecer bom, né? Ou seja, o príncipe tem que agir, doa a quem doer, porque o príncipe age, anota aí, em função das razões de Estado. Ou seja, não é o que Deus permite, o que a igreja acha, o que o mundo espera dele. Não, ele age dentro do que o Estado exige que ele faça, as razões de Estado. Portanto, é uma moral bastante pragmática, né? Voltada para a prática. É uma moral que orienta a ação do príncipe em relação àquilo que for necessário para ele conservar o seu próprio poder e o principado. Por isso que tem aquela famosa frase maquiaveliana de que os fins justificam os meios, ou seja, os fins, proteger o poder do príncipe e o reino, os meios, quais forem necessários, ok? E aí o príncipe, inclusive, pessoal, ele tem que trazer duas formas distintas de qualidade, a virtude e a fortuna. A virtude ou virilidade, é nada mais nada menos que aquilo que ele controla, é o livre-arbítrio, é a capacidade que um príncipe tem de tomar a decisão certa na hora certa, é a capacidade de agir, tá? Por outro lado, a fortuna vem do italiano sorte, tá? E como assim sorte? Bom, você não controla a sua sorte, né? Então, claro, isso não pertence ao livre-arbítrio do príncipe. Mas se um príncipe sabe agir com virtude, ele tende a atrair para si a fortuna, entende? Ó, se o príncipe agir com virtude, então ele age quando ele tem que agir, ele acaba em algum momento abrindo caminho, pavimentando o terreno para que ocorra para ele a sorte, a fortuna, né? E claro, sendo um príncipe, se tiver que escolher entre ser amado e ser temido, seja temido, porque o temor inspiraria controle social, tá? Detalhe, pessoal, cuidado com questões que tentam associar Maquiavel à moral cristã. Ele se desvincula disso, tá? A moral de Maquiavel não é a cristã, não é a moral comum. A moral do príncipe é uma moral diferente, é a moral do poder, tá bom? Agora, se eu pegar Thomas Hobbes, né, aí nós entramos nesse britânico, também do século XVI, também um teórico do absolutismo, que vai separar para nós dois estados, né? Detalhe, o Hobbes, ele é um contratualista, assim como John Locke e como Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, ele acredita que existiria um contrato social, um tipo de pacto social que permita a existência ordenada da sociedade. E aí, por exemplo, veja você, eu tenho o estado civil e o estado de natureza. No estado de natureza, o homem é lobo. Vou dar a frase em latim que fica chique, hein? Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Ou seja, é como se um homem fosse predador do outro. O problema é que no estado de natureza, onde o homem é o lobo do homem, tudo que orienta os homens são as paixões, a posse. É aquele momento egoísta e agressivo do homem. Então, se todos nós agíssemos como lobos uns dos outros, o risco seria o quê? A autoaniquilação. É a chamada guerra de todos contra todos. Mas essa guerra de todos contra todos, como falei, ocorreria o quê? A destruição de todos nós. Justamente para evitar isso é que nós criamos um segundo estado, que é o estado civil ou o estado político. E veja só, literalmente eu estou lhe informando que o homem deixou, abriu mão de ser lobo, abriu mão daquele egoísmo, daquela agressividade. Por quê? Porque assim como esse homem sabe que ele pode matar a um outro, ele sabe também que ele pode ser destruído por esse outro.
E assim como eu quero sobreviver a você, você quer sobreviver a mim. Então, em nome da mútua sobrevivência e do fim daquele sentimento de insegurança que existia aqui, nós construímos isso. E aí o Hobbes, muito inteligentemente, busca uma metáfora para esse novo estado na Bíblia, onde ele acha um monstro marítimo que é o Leviatã. Pense, poucas coisas causariam medo em uma matilha de lobos ferozes, né? E ele encontra uma coisa, um monstro, né? Então, de repente, agora, só o Estado pode usar de violência. Só o Estado pode usar de força. E é isso que manteria os lobos interiores meus e seus sob controle, permitindo, então, o Estado civil ou o Estado político. Beleza? Já que o senhor John Locke e o senhor Jean-Jacques Rousseau já entraria na ótica do iluminismo, tá? Aqui eu tenho muito mais um absolutismo. Aqui o poder não pode ser questionado e o poder não pode ser revogado. Aqui o poder pode ser questionado e pode ser revogado, sim, tá? Porque, veja, o John Locke, por exemplo, ele trabalha o Estado sob a ótica de um garantidor de direitos, né? Então, a função do Estado, a razão pela qual o Estado existe, é garantir os direitos naturais do homem. Quais são os 3 direitos? Vida, liberdade e propriedade. E é nessa ordem, tá? É vida, abaixo a liberdade e abaixo a propriedade. Porém, o Locke, ele parte do pressuposto que o homem, no estado de natureza, é um proprietário de si. Ou seja, a primeira posse que você tem que ter, pessoal, não é a posse de um objeto qual seja. A primeira posse que você tem que ter é a posse de si, a sua posse. Porque se você não for dono de si, quer dizer que alguém é. E se alguém for seu dono, você então é um escravo. E escravo não tem nada dele, tudo pertence ao seu senhor. Então, se você é dono de si, aí você pode ter o quê? Aí você pode ter propriedade privada. Então, olha que interessante. Se eu posso dizer que eu tenho coisas minhas, não é só um bem material que eu possuo, mas também é um símbolo de que eu sou dono de mim. Portanto, ter propriedade privada também é um símbolo de liberdade. Entenderam? E o Estado tem a função de garantir isso. Se um Estado não mais garante a vida, a liberdade e a propriedade dos seus cidadãos. Se um Estado, no caso um governo, atenta contra a vida, contra a liberdade ou contra a propriedade, então seria direito dos cidadãos rebelar-se. É o chamado direito à rebelião ou direito à revolução. Esse, inclusive, foi o campo ideológico que orientou a Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos, lá entre 1776 e 1783. Aquelas delícias da história, né? Veja você, a mais importante colônia inglesa no mundo, tornou-se independente da Inglaterra, tendo como arcabouço, como ideias, o quê? As ideias de um inglês chamado John Locke, beleza? Já que o senhor Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau, né? Então, ele coloca o Estado, como um legitimador da desigualdade. Ou seja, olha que interessante, enquanto que o Locke tem uma visão, certo ponto, positiva de Estado, porque ele garante direitos, o Rousseau tem uma visão, certo ponto, negativa de Estado, porque ele legitima desigualdades. Veja, para o Rousseau, há 2 desigualdades. Uma que é físico-natural, ser alto, ser baixo, gordo, magro, que não nos causaria infelicidade, de acordo com ele. E outra desigualdade é artificial, que é social ou política. Essa sim nos causa infelicidade. Por exemplo, quem manda, quem obedece, quem possui, quem não possui. Veja, nenhum de vocês nasceu nem para mandar, nem para ser mandado. Nenhum de vocês nasceu nem para ter e nem para não ter. Você nasceu. Todo esse conjunto de comando, propriedade, são coisas que os homens criaram. E note que ao longo da história humana, eu nunca ouvi falar de uma guerra que começou porque alguém era alto e alguém era baixo. As guerras sempre começaram pelo quê? Pela luta, pela posse de alguma coisa. Ou pela posse de poder, ou pela posse de propriedade. Percebe? Então, aquela frase que todo mundo associa a Rousseau. O homem nasce bom e a sociedade corrompe. Na verdade, a frase não é bem essa, tá? O homem nasce disposto a fazer o bem. Então, se eu ensinar no estado da natureza, se eu ensinar para o homem o que é o bem, ele aprenderá. Porque ele já tem essa disposição. Agora, só apresentar para ele o que é o mal, ele também apresentará. E aí que tá. Para o Rousseau, por exemplo, no Estado civil ou Estado político, na realidade é onde o homem desvia-se da sua natureza. Então, se a natureza do homem era buscar a bondade, no Estado civil, onde vigora a competição, a vaidade e a cobiça, o homem se desvia. Então, a parte real dessa frase, sim, é que o homem se corrompe. Quando que ele se corrompe? No Estado civil. Olha que interessante. Enquanto que lá para o Hobbes, por exemplo, o Estado civil é uma coisa que evitaria a guerra de todos contra todos,
humanos. Para o Rousseau, o Estado Civil é aquele que nos corrompe, é aquele que nos desvia da própria natureza. Outro ponto importante para o Rousseau, pessoal, é a questão da vontade da maioria e da vontade geral, tá? O que é a vontade da maioria? É literalmente a soma individual de vontades. Quer dizer, por exemplo, numa eleição. Numa eleição, por exemplo, o candidato eleito, ele foi eleito pelo quê? Pela vontade da maioria. Quer dizer, o maior número de votos elegeu o candidato, beleza? Agora, qual que é o mais importante? Não é a vontade da maioria. O mais importante é a vontade geral. Porque a vontade geral é uma vontade que emerge do corpo cívico da cidadania. Em que sentido? Veja, o candidato mais votado, ele torna-se o governante. Mas a vontade geral é a percepção, é o entendimento que todo mundo tem, seja aqueles que votaram no candidato vencedor, seja aqueles que votaram no candidato perdedor, que ao final do processo eleitoral o país tem que ter o quê? Tem que ter um governo. Percebeu a ideia? Quer dizer, uma vontade elege alguém. Ok, vontade da maioria, elegeu. Mas a vontade geral é soberana, porque o entendimento é a concepção que todos têm de que ao final de tudo precisamos de governo. Beleza? Tranquilo? Então partiu o próximo tema. E aí, pessoal, tudo certo? Partiu nosso mais um tema aí do nosso aulão pro seu Enem. Já olhou nosso caderno aqui? Já olhou o nosso resumão? Já olhou nosso material bacana? Já viu nossas outras aulas? Já? Não? Então bora ver, criatura. Aqui a gente tá dando aquela pincelada aí pra você. Mas sempre é bom. Ficou com dúvida em algum material específico? Nós temos várias aulas aqui feitas pra você. E nosso e-book aqui, claro, já baixa ele. Beleza? Então olha só. Gente, tema aqui a questão mais do conhecimento. Né? As formas pelas quais o conhecimento pode ser obtido, pelas quais ele acontece. Começo com vocês aqui com a questão do racionalismo. Racionalismo. Claro, aqui nós temos o quê? A razão. Quer dizer, a razão como o único caminho, a única forma pela qual nós encontramos de fato o conhecimento. E aí, claro, o grande nome para esse caso é o do francês René Descartes. Oui, mademoiselle, monsieur, René Descartes, né? E o senhor René Descartes, filósofo francês do século XVII, ele nos traz a ideia de que os sentidos são enganosos. E ele fala, né? E é de prudência jamais confiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Olha que conselho para a existência, né? Mas veja, o senhor René Descartes, ele nos mostra que os sentidos podem nos enganar. Até para isso ele usa o famoso exemplo da cera, né? Eu pego um pedaço de cera e eu vejo que ela é dura, ela tem cheiro, ela bate, ela produz um som e tudo mais. Aí eu só aproximo uma chama, um pedaço de fogo dela. Dali a pouco a cera derrete, muda de forma, muda de cor, muda de cheiro, se eu bater não faz mais som. E aí? Afinal de contas, o que é a cera? É ela dura ou é ela mole? Percebe? Quer dizer, os sentidos então nos enganam. Os sentidos não permitem, de fato, acessar a realidade das coisas, somente a razão. Dentro dessa linha aqui, o senhor René Descartes nos manda duvidar. É a chamada dúvida metódica ou dúvida hiperbólica. Como assim a dúvida metódica? É a dúvida como um método, ok? A dúvida como método para conhecer. Não é duvidar por duvidar. Não é uma descrença, de modo algum. Descrer é diferente de duvidar. Descrer é, não acredito. Duvidar é, como assim? Mas a verdade é, a dúvida permite que você discuta, permite que você encontre algo novo. Então, esse princípio de dúvida, tá, moçada? Essa ideia de dúvida metódica, ela passa por qual sentido? Eu devo duvidar para encontrar o conhecimento das coisas, ok? Então, o René Descartes nos manda submeter todo o nosso conhecimento ao escrutínio da dúvida. E essa dúvida, ela é hiperbólica, por quê? Uma coisa que é hiperbólica é algo exagerado, né? Ou seja, uma dúvida exagerada, mas é um exagero preciso, é um exagero necessário, é a dúvida daquele que quer conhecer, né? Tanto que tem aquela famosa frase do René Descartes, penso logo existo, cogito ergo sum. Ou seja, ninguém jamais conseguirá provar que eu nada sou enquanto pensar eu ser alguma coisa. Tanto que ele usa aquela alegoria do gênio maligno, né? Que se um gênio maligno tentasse provar que eu nada sou, em algum momento eu ficaria com dúvida. Será que eu não existo? Mas só duvida aquele que pensa. E se penso, logo existo, né? Quer dizer, eu jamais conseguiria ser convencido de que eu nada sou enquanto pensar ser alguma coisa, tá bom?
Agora, por esse lado também tem as ideias inatas, tá? Uma coisa que é muito forte no racionalismo, pessoal, é o inatismo. A perspectiva de que nós temos ideias de nascimento, como se Deus já estivesse escrito em nossa alma um conjunto de conhecimentos anteriores. O que é totalmente refutado, negado pelos empiristas. O empirismo é totalmente contrário, o empirismo é totalmente contrário ao inatismo, tá? Porque os empiristas como David Hume, Francis Bacon e o John Locke, por exemplo, eles admitem que o conhecimento só pode vir única e exclusivamente através da experiência, tranquilo? E aí é o seguinte, ó, por exemplo, pro Hume, tá? Pro Hume, o conhecimento, ele é fruto de um hábito. Olha que interessante, ele é fruto de um hábito. É um conhecimento indutivo, regular, no qual eu levo você a aceitar aquele conhecimento por uma repetição. Por exemplo, todo dia o sol nasce pela manhã. Então você parte do pressuposto que amanhã, logo de manhã, o que vai acontecer? O sol vai nascer. E assim dia a dia, a dia a dia. Agora, claro, o David Hume, ele nos aponta que isso pode ter uma consequência, porque não é porque eu sempre vi algo acontecer, eu sempre vi algo se repetir, que significa dizer que aquilo sempre vai se repetir. Pode ser que algum dia não ocorra, pode ser que algum dia não se repita, e aí? Portanto, o conhecimento que temos das coisas é muito mais produto de uma relação de hábito. Nós estamos habituados a ver aquilo. Por exemplo, onde há fumaça, há fogo, diz o ditado. Ora, essa frase se mostra muito errada, né? Onde há fumaça, pode haver fogo, porque tem fogo que não gera fumaça e tem fumaça que não tem fogo, e como é que fica, né? Então veja, nós tendemos sempre a causar relações de causa e efeito, tá? Já o Francis Bacon, ele trabalha muito a questão dos ídolos, né? O que seriam ídolos? Ídolos seriam entraves ao conhecimento, alguma coisa que dificulta a que nós cheguemos ao conhecimento das coisas, como ídolos do foro, ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do teatro, né? Que são esses ídolos que atrapalham a nossa busca pelo conhecimento. E temos o Sr. John Locke, para quem o homem, ao nascer, lembra? É uma távola rasa, ou seja, é uma mesa vazia. Então, quando nós nascemos, somos todos iguais, nada sabemos de nada. É ao longo da nossa vida, pelas nossas experiências, que vamos tomando conhecimento das coisas. Tranquilo? Agora, a briga é, né? Quem tá certo? Racionalismo ou empirismo? Aí vem um alemão iluminista chamado Immanuel Kant e propõe uma terceira alternativa, que é o criticismo. Por que criticismo? Boa parte das obras do Kant, pessoal, tá? Boa parte tem o nome crítica. Crítica da razão prática, crítica da razão pura, crítica do juízo, é sempre crítica, crítica, crítica. Porque aqui a crítica, ele critica a razão. Não tô falando que ele criticou o racionalismo, tá? Não é isso. Ele critica a razão. Em que sentido, moçada? Pensa nisso, ó. Por exemplo, eu posso pregar um prego com esta mão ou com esta mão. Mas qual que é melhor? Isso não é importante para o Kant. O importante não é com qual mão está pregando o prego. Para o Kant, o importante é qual é o martelo que você está usando. Ou seja, para o Kant, o que importa não é o procedimento, é a ferramenta. Aqui eu falo de procedimentos, ó, racionalismo e empirismo. Aqui eu falo da ferramenta que é comum a ambos. Claro, mesmo no empirismo eu uso a minha razão para pensar sobre o que eu estou vendo, sobre o que eu estou experimentando. Então, para ele, o Kant nos aponta que a nossa razão ela é limitada. Nossa razão ela é limitada, por exemplo, por tempo e por espaço. Por exemplo, tudo que eu posso saber do mundo é o fenômeno. Tudo que eu posso conhecer do mundo é algo fenomenológico, porque fenômeno é aquilo que se manifesta, é aquilo que tem aparição. Porém, a essência das coisas, a chamada coisa em si, ou númeno, atenção, ó, a palavrinha númeno, tá? Não é número. Númeno, ou a coisa em si, que seria a essência das coisas, isso não me é dado. Por exemplo, eu posso conhecer você, se eu vir você, se eu ouvir você, porque daí é a sua aparição, joia? Isso é fenômeno. Agora, eu não posso conhecer a sua essência. Então, tem coisas que a minha razão consegue conhecer e outras que ela não consegue conhecer. E aí o Kant estabelece duas divisões, né? Uma são os juízos analíticos a priori, o que é isso? Racionalismo. E a outra é o juízo sintético a posteriori. O que é isso? É literalmente o empirismo. Ou seja, juízo analítico a priori para o Kant é o nome bonito que ele dá para isso aqui, ó, para o racionalismo. Enquanto que juízo sintético a posteriori é o nome bonito que o Kant dá para o quê? Para isso daqui, o empirismo. E aí o Kant faz uma opção por qual dos dois? Por nenhum.
Ah, Kant malandrão, só para escapar da briga, só para escapar do cancelamento. Né? O Kant vai lá e cria uma terceira alternativa, outra opção. Né? Ele vai criar um juízo que é sintético, olha que loucura, a priori. Então, olha a malandragem, ele fundiu os dois. Então, para o Kant, o juízo ele é sintético a priori, porque para o Kant o conhecimento não se encontra determinado nem na razão e nem só na experiência, mas é na relação dos dois. Na relação entre a razão e a experiência, aí eu tenho conhecimento. E ele dá como dois exemplos de conhecimentos tipicamente sintéticos a priori, porque eles participam da fusão dessas duas coisas, o conhecimento da física e o conhecimento da matemática. Por isso que até o Kant conceitua a física e a matemática, ambas como ciência. Beleza? Curtiu? Então já sabe, né? Curta o vídeo, se inscreve no canal, busca nosso e-book e não para jamais a tua formação. No mais, um fortíssimo abraço, que a força seja muito, sempre, obviamente, com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!